7h54. Já voltamos ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo com o nosso Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica especializada em vacinação e com o apoio de Green Energia Solar. Voltamos nesta quinta-feira, hoje dia 21 de julho de 2022, Campos que tem tempo parcialmente nublado agora pela manhã, vai ficar nessa oscilação aí, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, parcialmente nublado a claro, e também com temperatura máxima de 27 graus, agora faz 22 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com Arnaldo Neto, estamos conversando com o Dr. Vitor Mussi, que é diretor do Hospital Geral de Guarulhos, é médico e capitão do Corpo de Bombeiros também. Arnaldo, você deixava um gancho aí no bloco anterior, quer repetir, por favor? Vou resumir, Vitor. O Hospital Geral de Guarulhos ele é porta aberta, é emergência e não vai negar atendimento a ninguém, em hipótese nenhuma. Mas o fato de muita gente procurar e às vezes não ser uma especialidade do hospital acaba criando uma fila, criando uma percepção de que tem muita gente à espera de atendimento e às vezes até mesmo tem por causa dessa procura exagerada e às vezes de não ser a especialidade do hospital. Falta conscientizar a população de que determinados sintomas é melhor já procurar um outro lugar, poder não acabar atrapalhando o atendimento que é de emergência no Hospital Geral de Guarulhos? Lá a gente tem, que inclusive é obrigatório, né, pelo CRM, pela Anvisa, que a gente chama de classificação de risco. E aí o paciente, quando entra, ele é recebido por um enfermeiro que é treinado e cursado para isso, e aí é classificado o risco dele. E aí essas classificações são determinadas em cores, e os pacientes que a gente determina que são azuis e verdes, eles são orientados. Olha, a sua doença ela te deixa ir para uma OPH, porque você vai ser atendido muito mais rápido do que aqui no HGG. Porque quem vai ser atendido prioritariamente são os pacientes classificados como amarelos e vermelhos, e esses atendimentos às vezes são prolongados, porque pacientes chegam no HGG a toda hora já infartando, edema agudo de pulmão, em crise aguda de acidentes vasculares, e a gente demanda aí 2, 3, às vezes 4 médicos em cima desses pacientes para a gente conseguir a estabilização. E em hipótese nenhuma a gente vai deixar de estabilizar um doente grave desse para atender o que em tese é quase que um ambulatório, né? E aí esses pacientes são realmente orientados. Mas, impressionantemente, mais de 80% ficam sentados ali na frente, esperando 4, 5 horas para ser atendidos. Não que não tenha atendimento. O atendimento é contínuo, constante, porém, esses pacientes azuis e verdes, eles esperam realmente um tempo maior, mesmo sendo orientados, que nós temos aqui na cidade 4, 5 PHs não tão distantes assim, só que aí entra também a população que não tem automóvel próprio, ficam dependendo realmente de transporte público, e aí eles preferem ficar ali esperando. Que é mais próximo, né? E isso dá uma visão de hospital muito lotado, que as pessoas não estão sendo atendidas, e na prática não é. São pessoas que estão esperando ali como se estivessem esperando um atendimento ambulatorial, enquanto os pacientes graves estão sendo atendidos imediatamente à hora que chegam, né? Nesse período de obra, esse período que o hospital passa aí por reforma e espera a segunda etapa da reforma, houve, como a gente falou mais cedo, essa mudança na questão da pediatria. Outros setores tiveram diminuição também de pessoal e de leitos, por exemplo, ou isso foi mantido e até mesmo, devido às circunstâncias, em algum momento ampliado? Não, só a pediatria realmente, o ambulatório que já vinha parado por causa da pandemia, e a pediatria. O resto, tudo se manteve como era. A gente aumentou, na verdade, o serviço que a gente chama de clínica médica, né? A gente aumentou a quantidade de médicos passando visitas lá dentro do hospital, porque como aumentou a chegada dos pacientes, a gente precisava que esses pacientes tivessem uma estadia menor dentro do hospital. Então, a gente aumentou em muito a quantidade de médico no serviço de clínica médica,
E aí as visitas são... A gente tem médico passando visita à tarde, ou seja, completando a visita da manhã, para que aquilo que se fez de manhã se complete à tarde, quiçá dê alta ao paciente à noite, para a gente ter sempre cama disponível para os que estão chegando. Isso melhorou muito realmente a rotatividade do hospital. Então isso realmente aumentou, o resto se manteve. O padrão de atendimento cirúrgico é a mesma coisa, e com perspectiva de aumento, obviamente, agora com a inauguração da nova emergência. A gente sabe que trauma normalmente vai para o Ferreira Machado, eu acho que essa é a que todo mundo tem, né, Nogueira? Você citava aqui no bloco anterior, todo mundo tem muito claro isso, né? Qualquer tipo de trauma, direto para o Ferreira. Agora você falou que aumentou o número de cirurgias. Quais cirurgias são feitas no HGG? Quais especialidades normalmente são atendidas pelo Hospital Geral de Guarulhos? E aí eu acrescento, e isso não é só campus, né? Isso acaba sendo regional. Regional. Lá a gente faz todos os tipos de cirurgia relacionados à emergência clínica, emergência não trauma. Então, as emergências abdominais, as apendicites, as diverticulites, todas as doenças inflamatórias abdominais relacionadas à cirurgia são tratadas no HGG. As doenças torácicas quase nunca demandam uma emergência, a não ser o trauma. E aí todas essas são desvirtuadas para o Ferreira Machado. Mas as abdominais, que não são em decorrência de trauma, são todas no HGG. E esse atendimento, Vitor, a gente está falando de quanto mês, mais ou menos? Assim, a gente vê que, como você mesmo colocou, às vezes a gente passa lá no HGG, não é meu fluxo frequente, passei por lá pouquíssimas vezes, a gente vê muito carro estacionado no entorno, no pátio e na rua ali do lado, a gente vê aquela movimentação ali na frente, dá uma impressão de atendimento de cidade e de cidade de grande porte. Nós estamos falando de um subdistrito, mas que é como se fosse uma outra cidade, de população muito maior do que muitas cidades aqui do entorno. Qual é a média de atendimento do HGG mês, por exemplo? Você tem esse dado, mês, dia? Como que funciona esse fluxo de atendimento? E quanto é local e quanto é regional, mais ou menos? Dá para ter uma noção, mais ou menos? Hoje eu não tenho esse dado quanto à regionalidade do atendimento, não. Mas isso tem aumentado, até porque ficou muito baixo com a pandemia, e isso tem aumentado. Hoje a gente está gerando, em média, aí, de 100 a 120 atendimentos dia, o que dá aí em torno de quase 4 mil atendimentos mês, estatística do mês de junho, né? A gente tem feito hoje em torno de 4 a 5 cirurgias emergenciais por dia, que poderia ser mais. A gente está com um problema hoje que é mundial, na verdade, que é de insumos, né? Então a gente teve que reduzir um pouco algumas cirurgias que não são de emergência, mas são em decorrência de emergência, principalmente as cirurgias urológicas. Mas hoje a gente atende aí em torno de 4 a 5 cirurgias dia de doenças inflamatórias lá. Eu realmente não sei, eu não tenho esse dado da regionalidade do atendimento para você agora. Mas dá em torno de uns 4 mil atendimentos de porta e em torno aí de 100 a 120 atendimentos cirúrgicos por mês. Agora, o interessante é que quando você pega uma UBS, uma UPH, a gente consegue identificar algumas unidades dessa bem menores do que o HGG, com atendimento inclusive maior do que o nosso. E aí gera a questão, né? Mas como é que a UPH tal atende 8 mil pessoas e o HGG só 4, né? É porque o paciente que é atendido nessas UPHs são pacientes que são atendidos de forma ambulatorial. É uma troca de receita, é uma injeção que se toma, e isso acaba gerando um número de atendimento. E o paciente que chega lá, que entra na porta, por exemplo, com uma dor torácica, ele é atendido por 6, 7, às vezes 9 médicos numa primeira hora. Ele vai ser atendido por 2, 3 clínicos, ele vai ser atendido pelo radiologista, pelo cirurgião vascular, pelo nefrologista, quiçá vai para uma unidade intensiva. Então, se a gente for realmente transformar cada atendimento desse que o HGG dá a uma pessoa em números de atendimento, a gente vai chegar a 30 mil. Só que, é o que a gente sempre bate lá, a gente não está aqui em busca de números. A gente já está numa situação de atendimento de medicina que é baseado em evidências, obviamente, a evidência está relacionada a números, a estatística, mas não são esses os mais importantes. O atendimento, eu não tô aqui querendo botar que uma pessoa foi atendida 10 vezes em uma hora. Eu quero saber da intensidade do atendimento dela e qual foi a resolutividade que nós demos a ela. Essa é a nossa busca no HGG.
Eu vou voltar um pouquinho para a gente falar mais sobre a obra, porque o programa, a audiência ela é dinâmica, a pessoa que acorda um pouquinho mais tarde, a pessoa que está saindo, está ligando o rádio agora no carro, está ouvindo a gente, enfim. E a gente está falando de uma reforma ampla, né, e por etapas para o hospital não parar. E aí usa-se a expressão novo HGG. Eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente o que é o novo HGG em perspectiva do que era o HGG antes da reforma. O HGG, ele tinha realmente um atendimento de emergência adulto infantil, com entradas inclusive em comum, depois elas foram divididas em setores, e a gente, por causa da necessidade da obra, a gente começou a pensar, bom, a gente vai voltar a ser aquele velho HGG, atendendo todo tipo de emergência e consumindo energias, custos, insumos para resolver só essa emergência? Não, a gente está começando a desvirtuar para um outro lado, que é continuar atendendo as emergências de porta, mas também ampliar alguns serviços. A gente tem assim o sonho, e estamos em busca dele. Eu não gosto de falar que vai acontecer, porque medicina, saúde, tem uns quebra-molas que quebram as molas, né? Mas a gente quer implementar lá novos serviços, como cirurgia vascular com resolutividade. A gente está adquirindo aí alguns equipamentos que vai nos dar mais poder de resolução de patologias vasculares dentro do HGG. É um sonho que, se Deus quiser, vai se tornar realidade. A emergência ela vai estar acolhendo as pessoas com uma forma tecnológica muito melhor. A gente vai ter mais leitos de acolhimento desses pacientes mais graves. Ou seja, vai ser realmente uma nova forma de abordar esses pacientes que chegam em busca de atendimento de emergência. Por isso a gente resolveu botar aí novo HGG. Só marketing não, né? Não, vai ser um novo HGG. Novo HGG. Rapaz, olha, tem a página no Face tem muita interatividade. O pessoal está aqui comentando, falando. Tem o Maurício Batista e tem, não sei se você viu aí, Arnaldo, tem também lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. O Adilson Rangel, por exemplo, ele diz aqui, olha, bom dia, aqui precisamos de um hospital do coração, como em outras cidades, para atender o povo. Teria essa necessidade? O campus é uma referência regional em tudo que é atendimento. Isso já não tem ali no Álvaro Alvim, por exemplo? A gente tem esse atendimento aí do hospital, que seria um hospital do coração, e com atendimento assim, muito, muito avançado, não só no Álvaro Alvim, quanto também na Santa Casa, né? Serviços de cardiologia, de hemodinâmica, de cirurgia cardíaca, acho que bastante satisfatório para a demanda que nós temos em Campos. Tem algumas coisas realmente que podem fugir à capacidade nossa de resolução, mas elas são tão raras que não justifica você ter um aporte gigante de tecnologia para se resolver coisas muito esporádicas. E aí tem os centros que acolhem essas raridades. Então, acho que está satisfatório, não vejo o porquê de montar um novo hospital do coração, não. É que nem quando a gente fala das cidades da região, as cidades menores, né? Muita gente pensa que as cidades têm que ter hospitais, as cidades têm que ter UTIs, têm que ter grandes estruturas, e nem mesmo por lei isso pode acontecer, né? Não pode, Na verdade, você vai dispendiar, vai ter um custo absurdo para resolutividade quase zero, diante da demanda que você vai ter. Então, você tem que ter realmente essas parcerias intermunicipais, às vezes até oferecendo algo, mesmo sendo menor, que eu não preciso ter aqui, e isso vai sendo trocado, e acho que está indo bem, não vejo necessidade, não. Assim, quanto ao Hospital do Coração, não discordo, não. Mas assim, como o Arnaldo colocou essa lei aí, que o senhor falou, lei a gente cumpre, né? Se quiser depois discutir, fim de papo. Sinceramente, eu sou, não é que eu sou contra, seja contra, não. Eu não concordo muito com essa coisa de as cidades menores não poder ter hospital. Eu acho que tem que ter. Cada um tem que ter pelo menos o básico ali para atendimento emergencial com porte de hospital, sim. Não só de PU, não. Eu já morei, eu sou de Italva. Tudo em Italva é Itaperuna.
Claro que a boa referência é fantástica, né? Do Hospital São José do Avaí, você tem ali, né? Aliás, o Hospital São José do Avaí segue crescendo, segue melhorando, mas nós já passamos aqui, em comparação a tratamento de câncer, hoje o Álvaro Alvim é disparado referência no interior do estado. Álvaro Alvim, a Beneficência Portuguesa. Beneficência. Alguns outros contratualizados, o Hospital do Dr. Beira também recebe pacientes do SUS vinculados ao CACON, né, em tratamento de oncologia. Então a gente aqui está realmente bem avançado. Em relação a essas cidades menores, no caso da lei que o Arnaldo falou, é basicamente na contratualização do governo federal em relação a esses atendimentos. Por isso que essas leis elas acabam limitando o financiamento de dinheiro público. Nada impede da prefeitura ter. Aí é automático que a prefeitura não consiga, né? Porque é uma despesa muito alta. E às vezes mantém, por exemplo, leito de UTI. E aí o que eles fazem? Fazem leitos de pacientes graves, né? Que é uma UTI, não deixa de ser uma UTI, mas é com outra nomenclatura, porque não tem como você fazer isso vinculado ao SUS, vinculado ao governo federal. Você tem que bancar. Mas normalmente, essas cidades têm o quê? Tem um centro que estabiliza. Exatamente. E manda para a cidade mais próxima, né? Porque não é só você ter um leito de CTI. Geralmente um paciente que precisa estar deitado no leito de CTI, ele precisa de um cirurgião cardíaco, de um cirurgião torácico, de um anestesista. É uma gama de profissionais que tem que estar em sobreaviso a esse doente, que você não tem nem RH suficiente para manter esse serviço aberto. É claro que para quem precisa, né, Vitor, é muito difícil a gente falar que o serviço é ofertado de maneira ampla. Mas se a gente comparar campus, por exemplo, com toda essa rede, desse neologismo do contratualizado, toda essa rede contratada, todos esses hospitais que atendem a um município e atendem à região, os contratados de campus são contratados da região também, mas os hospitais de referência e as unidades de cada município, a nossa região é um pouco privilegiada em número de leitos em relação a grandes centros, por exemplo. Eu acho bastante privilegiada, né? Pouco. Não. Acho que a gente está bem. Não... É claro que é o que eu estou falando. Essa segunda onda do Covid está nos dando uma percepção que a gente está mal. Porque a gente tem pacientes em fila de UTI, pacientes em fila de algumas outras especialidades que a gente está realmente... em espera, mas é porque a segunda onda veio depois da gente ter sofrido com uma primeira onda. Então era como se eu tivesse um grande tsunami e depois um tsunami enorme. Não dá tempo de você se organizar, né? Então, mas eu acho que isso vai devagarinho, vai se equilibrando, se Deus quiser. E só para deixar claro aqui para nossos ouvintes e para quem acompanha, a gente não estou aqui defendendo a gestão da saúde, não. Estou falando em números, independentemente de quem esteja à frente de coisa. Estou falando em número de leitos. Sim. Se a gente comparar o número de leitos, pegando os 4 contratados aqui da região, mais os hospitais privados que nós temos uma região privilegiada, mas para quem precisa e na hora não consegue, isso não importa de nada. Né? O HGG, eu falo muito assim, não dá para dizer, eu tenho tantos leitos instalados. Não dá. Os leitos instalados hoje, e aí que está, durante a pandemia, por necessidade dela e por necessidade dessa segunda onda, apesar da obra, a gente tem lá mais 10 leitos do que tínhamos há 2 anos atrás. 10 leitos instalados. Mas fora os leitos flutuantes, porque quando a ambulância chega e eu não tenho maca, a maca fica. Então, o que eu tenho de capacidade instalada, ela é até menor do que o que eu tenho de flutuante. Ferreira Machado teve um aumento de leitos absurdo. O doutor Arthur lá, aonde ele acha um cantinho, ele bota 2 leitos. E isso tem realmente nos dado um pouco menos de preocupação com vaga. Ainda temos, mas se Deus quiser, a expectativa não só da HGG, como da reforma do Ferreira Machado, que também vai ter uma ampliação grande de leitos, é que a gente consiga estabilizar isso aí. O Hospital Geral de Guarulhos leva o nome do pai de Dr. Geraldo Venâncio, que é homônimo, né? Dr. Geraldo... agora só me falha aqui a memória. Dr. Geraldo Augusto Venâncio e Dr. Geraldo da Silva Venâncio. Né? Na verdade, não é o Hospital Geral de Guarulhos, não. Antigamente, o Hospital Geral de Guarulhos ele era mantido por uma fundação específica, que era dele, que era a Fundação Geraldo Venâncio. Essa fundação foi extinta.
extinguiram a Fundação Geraldo Venâncio e aí o Hospital de Geraldo de Guarulhos passou a ser mantido. Não, sim, era denominado também. Não, isso, era uma homenagem ao pai dele. Acho que isso continua. Exatamente. Eu acompanhei, só para chegar onde eu quero fazer a pergunta, eu acompanhei a inauguração, foi em 2000, aproximadamente 2000, já tem mais de 20, 2000, finalzinho de 2000, por aí. Você falava em tecnologia e, Arnaldo, eu já comentei aqui algumas vezes, a farmácia do hospital, naquela época, tinha uma distribuição pressurizada ou compressurizada, não sei, compressurizada a vácuo de medicamentos. Quarto tal, leito tal. O cara pegava uma cápsula, tipo uma cápsula de remédio mesmo, né? Grande assim, tamanho de uma garrafa dessa de Coca-Cola, de refrigerante, de 2 litros, aquela coisa assim, toda acolchoada, toda protegida. Colocava lá, o menino precisa de tal medicamento, ou vacina, ou injeção, qualquer coisa. Colocava ali soro, tudo ali. Colocava naqueles canos e metia na alavanca ali, aquilo ia embora, caía lá no quarto. Fantástico, achei aquilo fantástico, foi a primeira vez que eu vi. Então, assim, o senhor falou mais cedo assim, vai ser um hospital de alta tecnologia. E o doutor, que aliás comenta aqui no Face, o doutor Arthur Borges, fala sobre isso também, e ele comentava aqui sobre a aquisição de tomógrafos computadorizados. Porque o mais difícil do hospital, e o HGG ele é fantástico também no seguinte, eu acho que ele, nessa tecnologia de engenharia, ele me parece que só perde para um hospital lá de Minas, que é completamente redondo. Todo arredondado, não é? Então a maca não agarra ali nas esquinas. Mas o hospital HGG, a engenharia dele é toda plana. Você não tem elevador, você não tem centro cirúrgico no 2º andar, o que é um impeditivo, como nós já vimos aqui no fatídico elevador do Ferreira Machado, que está resolvido. A minha pergunta é, que grau de tecnologia é essa? Tipo essa, assim, que eu citei aqui, esse exemplo da farmácia com medicamentos compressurizados para os quartos, que em 2000 já era uma coisa bem moderna. Como é que é essa tecnologia e esses equipamentos que estão sendo adquiridos pela Fundação? Porque o mais caro do hospital são os equipamentos. O HGG, a gente está com a proposta, né, de aumento desses serviços, e um deles, por exemplo, é o aperfeiçoamento do parque tecnológico da radiologia. Então, hoje, o que inclusive você quase não consegue isso, até em hospitais particulares. Na nossa rede, você faz uma tomografia agora e daqui a, no máximo, meia, 1 hora, obviamente, dependendo de alguns outros fatores que são tecnológicos, a internet que cai, você tem o laudo dessa tomografia imediatamente. E a gente tem, o doutor Arthur está aí numa briga ferronha para a gente conseguir mais aparelhos, até para descentralizar, já vai ter a inauguração do tomógrafo lá do São José, o HGG, a gente provavelmente vai receber mais um tomógrafo, Ferreira com 2 e, se Deus quiser, uma ressonância, ou seja, daqui a pouquinho a gente vai estar numa integralidade de parque de radiologia em que a gente vai diminuir completamente a dificuldade desses diagnósticos. A gente tem a previsão, já está adiantado, da aquisição de equipamentos endoscópicos, já num avanço tecnológico maior, com nitidez de imagem, que vai nos dar diagnóstico de doenças gastrointestinais muito mais rápidas e precisas. A gente está adquirindo arcos cirúrgicos que vai trazer para a nossa rede própria tecnologia para a gente ter o diagnóstico das doenças vasculares e resolução delas dentro da nossa rede própria. Claro, a gente nunca vai deixar de contar com os contratualizados, mas a gente não pode também ficar na expectativa deles resolverem os problemas próprios deles. E a gente tem que também ter a nossa retaguarda. Então é uma série, o próprio CTI, a gente tem aí, com o aumento das vagas, a aquisição de monitores com capacidade, com sensibilidade de manter em vigilância parâmetros clínicos dos doentes de uma forma realmente muito mais atualizada. Então, quando a gente vai juntando isso,
a gente consegue, e obviamente a logística do atendimento, que a gente tem estudado muito o fluxo do doente quando ele entra na nossa unidade, ou quando ele vai entrar na nossa nova unidade, não é tecnologia de chip, né? Mas quando você melhora esse fluxo do doente quando entra, a quem ser atendido, em quantos minutos, em quantas horas ele vai ter já o diagnóstico laboratorial e radiológico, a gente também pensa nisso num avanço tecnológico da resolutividade da doença dele. Bom, para fechar esse bloco, então, e pedir licença ao senhor rapidamente para a gente fazer o intervalo e voltar também para a gente continuar falando sobre o HGG, tem algumas outras perguntas. Tem aqui o Arthur Borges, que é o diretor da fundação, o presidente lá. Ele falou nosso, eu falei, nosso presidente também, outra simpatia também, e tricolor também, essa coisa toda. Então, ele diz aqui, Cláudio Arnaldo, parabéns pela entrevista com o doutor Vitor. Os parabéns aqui para o doutor Vitor, que é o interveniente, a gente só rola a bola aqui. E quem já respeitava como profissional e amigo, mas hoje conheço sua atuação como gestor da saúde. E com certeza é um nome na administração que simboliza o amor e a garra na mudança para o novo HGG. Grande abraço. Um abraço para o Arthur também. O senhor está mandando abraço porque o senhor não sabe quem que ele falou aqui no privado. Quer saber? Quero. Olha lá, hein? Tô brincando. Ele falou aqui que todo convidado na terceira entrevista tem direito de pedir música, aquela coisa. Eu acho que hoje, eu não sei se é a terceira. Acho que é a segunda. É a segunda, então não. Vai ter a terceira. Mas vai, sim, se Deus quiser. Eu vou pedir uma música. Mas ele já proibiu aqui de pedir o hino do Vasco. Eu falei, a rádio não toca música brega. Olha só. Ele riu. Meu Vasco. Então, volta só. Mas o Vasco tá bem, né? Tá bem, em segundo lugar perdendo, né? Mas andou numa fase. Empatou. Empatou. Agora, Ituano, em casa. Ituano no Caldeirão, né? Dentro de São Januário. Importante o Ituano. Importante resultado. Um clássico, né? O importante é ter casa, gente. Né? É isso que vocês falam. Esse negócio de Vasco, isso vai dar problema até o final. Hoje em dia, então, nossa mãe, outro dia vamos falar de uma homenagem aqui ao Fred, que estava encerrando a carreira. Deu um quiprocó danado. Porque vocês não falam do Flamengo, que aliás goleou ontem de 4. Foi quem mesmo? Desculpa. O Juventude. Outro clássico. Outro clássico do futebol lá em Brasília. O Fluminense ontem fez um jogo meio assim acanhado, feio, estava tomando de 2-1. Fez 1-0, 1-1, tomou a virada, 2-1. Mas o tal do Germancano, eu acho que quando ele nasceu, Deus pegou assim um saco daquele gigante de gol e falou, toma, meu filho, leva isso pra você. Olha isso aí, né? A bola bate nele, entra, joga a bola na área, esse menino faz o gol. Olha. Aonde ele joga? Onde ele passou pelo Vasco. Salvou o Vasco. Rapaz, um cara desse, com um meio de campo arrumado, bom. Meu Deus do céu. Essa é fundamental. Bom, 8h22 então, com essa pausa aí no futebol, e não falamos do Botafogo, para não dizer que não falamos, depois o Botafogo perdeu, perdeu ontem de novo, tá embalado. Um clássico de torcida, enfim. Com a faixa etária, digamos, elevada. Santos e Botafogo, olha só que clássico. Mas, que no Rio, se fosse com o Fluminense, era clássico vovô, né? Esse aí é bisavô, né? Vamos lá então, 8h22, voltamos já, uma pausa rápida aqui no Folha no Ar e a gente volta para conversar com o Dr. Vitor Mussi, ao vivo, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Green Energia Solar. Moto Cultivar.